Olá, pessoal. Nesse vídeo, talvez ele seja, pela minha fala, talvez um pouco polêmico. Talvez, não sei. Vamos ver. Pelo seguinte, eu acho magnífico o candomblé da Bahia, né? Toda aquela representação, toda, né? Eu acho lindíssimo, sabe? Só que assim, ó, o batuque do Rio Grande do Sul não é o candomblé da Bahia. Não é. Aqui se cultua lados de matriz africana, mas o Rio Grande do Sul, ele não é a cópia do candomblé. Eu tenho visto em redes sociais uma determinada manifestação, até bastante agressiva, com relação ao batuque do Rio Grande do Sul. Eu sou a favor do respeito, né? E eu acho assim, ó, agredir o batuque do Rio Grande do Sul, porque aqui chamam de escola de samba, porque bota a roupa tal, porque a roupa é brilhosa demais, ou porque já dão até nomes, dão adjetivos, qualidades de coisas que eu não percebo isso, né? Então, eu acho que o candomblé também na Bahia, hoje, também o pessoal que se diz entendido na área, né? Eles devem dar uma olhada, porque hoje, quando se faz uma viagem pela internet, principalmente pelo YouTube, a gente vê claramente os orixás, quando saem do quarto para entrar no salão, eles estão divinamente vestidos. Esses dias, eu vi um Oxóssi que, para quem viu o candomblé há 30, 40 anos atrás, aquele Oxóssi, eu também poderia dizer que ele era um porte-estandarte, né? E então eu acho que esse olhar, assim, essa agressão para com o batuque do Rio Grande do Sul, sem ter esse conhecimento cultural, sabendo que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né, toda uma cultura vinda da Europa, né, do europeu aqui tem quantas descendências de europeus aqui. Então, assim, é complicada a coisa. É complicado porque eu acho que essa agressividade toda não vai levar a lugar nenhum. Eu sou a favor do conhecimento, da interação, né? Acho as discussões realmente muito agressivas. Assim, fiquei chateada. E isso aí até me remeteu a esse estudo, sabe? Porque, nossa, é muita ira com relação ao batuque do Rio Grande do Sul. Agora, se é para apontar, a gente também aponta, né? Porque tá aí, não tem nada escondido, né? Então, nesse vídeo aqui, eu só quero relatar nesse vídeo que o batuque do Rio Grande do Sul, ele teve gente que estudou isso aqui. E isso aqui é estudado há muito tempo, não é de agora. Isso não é uma invençãozinha de ontem, isso faz muito tempo. Então eu convido você, vamos dar uma olhada, né? Para quem teve a coragem, né, de botar a cara no batuque do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos ver os autores que estudaram o batuque do Rio Grande do Sul. O professor Norton Correia,
em O Batuque do Rio Grande do Sul, ele faz uma revisão biográfica de autores que se dedicaram ao estudo do batuque no estado. E ele organiza os autores cronologicamente, destacando as suas principais contribuições e perspectivas. Então, a seguir, eu vou mostrar para vocês uma lista dos autores mencionados com base na obra do professor Norton Correia. Os primeiros estudos começou com Leopoldo Bettiol, e esse início dos estudos na década de 1930 ou antes até. Ele publicou O Batuque na Umbanda em 1963, adotando uma perspectiva filosófica teológica. Ele defendia o batuque como um modelo de religião natural e, segundo o professor Laetano, teria se tornado um praticante do culto, abrindo até a sua própria casa. O professor Dante de Laetano, ele teve início dos estudos por volta de 1938. Então, ele realizou um levantamento de casas de culto através de questionários, reunindo dados sobre o ritual e a história da população negra rio-grandense. Publicou obras como Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Estudo da Tradição Afro-Brasileira e a Igreja e os Orixás, e o Folclore do Rio Grande do Sul. Pesquisadores renomados. Ercovitz, eu vou me atrever a dizer o primeiro nome, Melville Ercovitz. Visita Porto Alegre em 1942. Então, ele publicou O Extremo Sul do Africanismo do Novo Mundo, em 1943, apresentando as suas observações sobre o batuque. Foi o primeiro autor a registrar o termo Pará, para se referir aos templos, o que Correia considera um equívoco, argumentando que Pará se refere ao quarto de santo. Roger Bastide, ele visita Porto Alegre após Ercovitz. Escreveu capítulos sobre o batuque em suas obras Sociologia do Folclore Brasileiro, em 1959, e Religiões Africanas no Brasil, em 1971. Assim como Ercovitz, utilizou termos do candomblé para descrever aspectos do batuque, o que o professor Norton Correia questiona, sugerindo que podem ter sido atribuições equivocadas dos autores. Estudiosos locais daqui. Carlos Galvão Krebs iniciou os seus estudos em 1948, realizou pesquisas de campo por cerca de 10 anos, reunindo um material sobre o batuque e publicando artigos em jornais e revistas. A sua obra Estudos de Batuque, em 1988, inclui trabalhos como Cavalo de Santo, Axé de Varas, O Estado de Santo, e ele seguia os pressupostos do historicismo e utilizava termos do candomblé para descrever o batuque, o que Correia atribuiu à influência de Roger Bastide. Edivino Friedrich, publicação em 1958. Ele publicou Uma Noitada de Batuque Jejinagô, descrevendo em detalhes uma cerimônia de sacrifícios, rituais e uma festa do batuque. Apesar de algumas críticas à descrição, que é considerada detalhada e bem feita pelo professor Norton Correia, que destaca a postura mais branda de Friedrich em relação a outros autores católicos da época. Ernesto Laporta. Início dos estudos na década de 1950. Influenciado por Krebs, adotou uma perspectiva psicanalítica
interpretando as cerimônias do batuque como rituais totêmicos e a possessão como manifestação psicopatológica. Publicou Estudo Psicanalítico dos Rituais Afro-Brasileiros em 1979. Outras abordagens. Angelina Polanyi Eltz. Aqui não se tem uma data definida, mas enfim. Publicou Notes em Uber Batuque-Cool del Níger em Porto Alegre, Brasília, mencionada por Moura em 1987, mas sem maiores detalhes sobre essa obra. Oliveira Silveira, publicação na década de 1980, abordou o batuque através da poesia, produzindo obras como O Cavalo de Santo, Batuque, A Oferenda, No Caminho da Casa de Nação, O Tambor Bebeu Sangue, reunidas em Roteiro dos Tantas, em 1981. Correia classifica sua poesia como etnopoesia, pela precisão dos dados e a interpretação correta dos fatos. Alejandro Figueiredo, início dos estudos na década de 1980. Ele estudou o batuque em Buenos Aires, Argentina, onde o culto se difundia a partir do Rio Grande do Sul. Publicou Africanismo e Magia em Buenos Aires, em 1987, descrevendo as características do batuque na Argentina e a sua inserção na sociedade local. Ari Pedro Ouro iniciou os estudos em 1985. Pesquisou chefes de culto afro-brasileiros descendentes de italianos e alemães no Rio Grande do Sul, revelando a presença de templos com grande número de adeptos em regiões colonizadas por essas etnias. Publicou um artigo com parte dos resultados na revista Comunicação do ICER, em 1988. Agora umas observações. O professor Norton Correia, ele destaca a escassez de trabalhos específicos sobre o batuque em comparação a outras religiões afro-brasileiras, como o candomblé da Bahia e o Xangô de Recife. O autor critica a tendência de alguns pesquisadores em aplicar termos do candomblé ao batuque, sem considerar as especificidades do culto gaúcho. E a obra de Correia se propõe a preencher essa lacuna, oferecendo uma análise detalhada do batuque a partir da perspectiva dos próprios praticantes, utilizando métodos da antropologia simbólica e da etnografia densa. Então, essa lista, baseada na obra do professor Norton Correia, demonstra a diversidade de autores e de perspectivas que contribuíram para o estudo do batuque do Rio Grande do Sul, desde análises históricas e sociológicas até abordagens poéticas e antropológicas. Então, a obra de Correia, ela se destaca por sua ênfase na perspectiva de dentro do culto, buscando compreender a cosmovisão e a experiência dos praticantes do batuque. O enfoque metodológico do professor Norton Correia no batuque do Rio Grande do Sul. O professor Norton utiliza a antropologia simbólica como enfoque metodológico para interpretar o batuque em sua obra, O Batuque do Rio Grande do Sul. Então, esse método, embasado nas ideias de autores como Victor Turner, Clifford Geertz, busca compreender o significado por trás dos gestos, dos símbolos, das palavras e dos atos presentes no ritual e na cosmovisão dos batuqueiros. Então, compreendendo o batuque através desses símbolos, é justamente essa antropologia simbólica que se concentra em interpretar os símbolos como elementos de um sistema de significados que revelam a visão de mundo e a estrutura social de um grupo. Correia busca, portanto, desvendar a teia de significados que o batuque constrói
e projeta através das suas práticas e crenças. Essas influências teóricas, vamos ver aqui algumas. Victor Turner. O professor Norton Correia se baseia no conceito de drama social, proposto por Turner, que analisa os rituais como momentos de conflito e, digamos assim, transformação social. A ênfase da liminalidade, fase de transição, dessa ambiguidade presente nos ritos de passagem, também é fundamental na análise de Correia, especialmente na interpretação do círculo ritual do Batuque. Já Clifford Geertz, a noção da descrição densa proposta por ele, que busca capturar o significado e essas interpretações nativas dos fenômenos culturais, é central na metodologia do professor Norton Correia. O autor procura ir além da simples descrição dos rituais, buscando compreender a lógica interna e a cosmovisão que os embasam. Essa etnografia densa e a busca pela perspectiva êmica. O professor Norton Correia utiliza essa etnografia como principal ferramenta para coletar dados sobre o batuque, buscando uma compreensão profunda e detalhada do culto a partir da perspectiva dos próprios praticantes. O autor destaca a importância da longa imersão no campo e do contato próximo com os batuqueiros para a construção de uma etnografia densa que capture as nuances e os significados presentes nas práticas e nos discursos dos seus interlocutores. Então, existe também essa importância do envolvimento com o grupo. O professor Norton Correia defende o envolvimento ativo com os pesquisados, reconhecendo que a pesquisa antropológica ela não é neutra, mas sim um processo de interação e troca de experiência. Então ele busca desenvolver o conhecimento adquirido aos batuqueiros, compartilhando os resultados de suas pesquisas e promovendo o diálogo entre a academia e a comunidade do batuque. Então essa postura reflete essa dimensão ética da pesquisa antropológica que deve beneficiar os grupos estudados e também contribuir para a valorização das suas culturas. Então, ele vem descrevendo e vem interpretando. A obra do professor Norton Corrêa se caracteriza pela combinação de descrição detalhada e interpretação simbólica. Então, o autor reconhece a importância da etnografia como registro detalhado do aspecto do ritual, mas busca ir além da mera descrição, interpretando os símbolos e as ações à luz da cosmovisão batuqueira. E essa cosmovisão batuqueira é o eixo da análise. É o fio condutor, né, da análise do professor Correia. Então, ele busca identificar e caracterizar essa cosmovisão que se manifesta nos símbolos, nesses ritos, nas crenças e nas práticas do batuque. O professor Norton Correia destaca a importância da herança africana na construção da cosmovisão batuqueira, reconhecendo, porém, a influência de outros elementos culturais, como o catolicismo popular, o espiritismo, essa mistura toda. Agora, comparando a cultura ocidental, e para melhor compreender essa cosmovisão batuqueira, o professor Norton estabelece comparações com a cultura cristã ocidental, destacando as diferenças e as oposições entre as duas perspectivas. Então, essa comparação permite ressaltar a especificidade da cosmovisão batuqueira e compreender a sua lógica interna. Então, o enfoque metodológico do professor Norton Correia, em O Batuque do Rio Grande do Sul, ele se caracteriza pela utilização da antropologia simbólica e da etnografia densa
como ferramenta para compreender o batuque a partir da perspectiva dos próprios praticantes. A ênfase na cosmovisão batuqueira, a busca pela perspectiva êmica, o envolvimento ativo com o grupo e a combinação de descrições detalhadas com interpretações simbólicas são elementos centrais na metodologia do professor Correia, que busca desvendar a riqueza simbólica e a complexidade cultural do batuque. Essas fontes de influência nessa cosmovisão do batuque, né, como demonstra na obra dele, é um sistema complexo de crenças e práticas, que, embora profundamente marcado pela herança africana, também incorpora elementos de outras culturas, resultando em um processo de sincretismo religioso singular, como Matriz Jejinagô. A principal fonte de influência na cosmovisão do batuque é essa herança, proveniente da região do atual Benin e da Nigéria. Essa herança se manifesta em diversos aspectos do culto, como o panteão de orixás, a estrutura ritual, a música, os cânticos, a cosmogonia. A presença do banto, também, apesar de menor influência em comparação com a tradição Jejinagô, a presença do banto também se faz notar em alguns elementos do batuque. E essa influência é mais evidente em alguns termos e práticas, como o nome maçambique, para um tipo de ritual. E a presença de entidades como o Exu, que tem origem na cosmogonia banto. O sincretismo e adaptações, essa herança africana no batuque, não se apresenta como uma reprodução fiel das culturas africanas originais, mas sim como um processo de sincretismo e adaptação às condições do contexto brasileiro. Então, ao longo dos séculos, o batuque absorveu e reinterpretou elementos de outras culturas, como a católica e a espírita, criando uma cosmovisão singular. Esse catolicismo popular, santos, imagens, que o batuque incorpora também isso aí no seu panteão, estabelecer essa associação entre os orixás e os santos, com características semelhantes, e essa prática conhecida como sincretismo religioso possibilitou a sobrevivência do culto em um contexto de repressão religiosa por parte da sociedade dominante cristã. Rituais e cerimônias. Esses elementos do catolicismo popular, como orações, benzeduras e algumas cerimônias, também são incorporadas ao batuque. No entanto, esses elementos, digamos assim, são reinterpretados à luz da cosmovisão africana, adquirindo novos significados dentro do contexto do culto. Esse catolicismo batuqueiro. O Correa, ele argumenta que o catolicismo presente no batuque não se trata de uma mera assimilação, mas sim de uma releitura dos elementos católicos a partir da cosmovisão africana, criando um catolicismo batuqueiro, singular. E esse catolicismo se aproxima mais do catolicismo popular do que do catolicismo oficial da Igreja Católica. Tem a questão do espiritismo kardecista também. A influência, aonde que entra, né, a influência, né, do espiritismo kardecista? No discurso. A influência do espiritismo kardecista se manifesta no discurso de alguns batuqueiros, principalmente na compreensão da natureza dos orixás e dos espíritos. Então, alguns batuqueiros atribuem aos orixás a condição de espírito de luz, aproximando-se da concepção espírita de entidades sobrenaturais. As práticas mediúnicas. Em alguns templos de batuque, a influência espírita se manifesta na incorporação de práticas mediúnicas, como a realização de sessão de mesa, em que se busca a comunicação com espíritos desencarnados. Essa matriz inserida na cosmovisão africana. O professor Norton observa que, diferentemente do que ocorre em Buenos Aires, onde espiritismo
se apresenta como a matriz da cosmovisão dos batuqueiros em Porto Alegre, a influência espírita se insere na cosmovisão africana pré-existente. Isso indica que a assimilação de elementos espíritas se dá de forma variada e com diferentes níveis de intensidade. Outros elementos, a inspiração indígena, né, que tem toda essa presença também no batuque, apesar de ser pouca, mas tem, restringindo-se a algumas representações populares de caboclos ou de entidades espirituais associadas à cultura indígena, né? E onde a maioria dos templos de batuque não cultua caboclo, embora reconheça sua legitimidade e poder. Essa inspiração oriental, que alguns elementos de inspiração oriental, como imagens de Buda, pode ser encontrada em alguns templos de batuque, mas a sua presença é pontual e não se reflete de forma significativa na cosmovisão do culto. Então, tem todo esse contexto social e histórico, que é a resistência da cultura, a adaptação e as mudanças, que isso é um processo muito importante e é isso que diferencia o nosso país por regiões com a cultura africana, né? Que, digamos assim, que ao longo da história no Rio Grande do Sul, o batuque passou por um processo de adaptação e mudança para sobreviver em um contexto social adverso. A incorporação de elementos de outras culturas e a reelaboração constante do ritual são reflexos dessa dinâmica. A diversidade interna. É muito importante destacar que, apesar de compartilhar uma cosmovisão comum, o batuque apresenta diversidade interna, com diferentes graus de influência de outras culturas e variações nas práticas e crenças entre os templos. E essa diversidade, ela enriquece o culto e demonstra sua capacidade de adaptação e de transformação. Então, ao meu ver, essa cosmovisão do batuque é um sistema complexo e dinâmico que se forma a partir da interação de diferentes fontes de influência, principalmente a herança africana, o catolicismo popular e o espiritismo kardecista. E esse processo de sincretismo religioso, aliado à resistência cultural e à constante adaptação ao contexto social, resultou em uma cosmovisão singular que confere ao batuque a sua identidade única e a sua força enquanto espaço de afirmação da cultura afro-brasileira. Então, as principais diferenças entre batuque, umbanda e linha cruzadas, né? Isso aí tem uma análise muito abrangente para se falar disso aí. O batuque puro, a força da tradição Jeje Nagô, que traz esse predomínio da herança africana, os ritos complexos e longos, essa iniciação restritiva, essas comunidades fechadas, né? Aonde também há pouca influência espírita indígena. Então, assim, ó, essa umbanda pura também, né, a religião branca e eclética, né, que é a umbanda. Então, assim, tem as linhas cruzadas, a fusão do batuque com a umbanda, esse sincretismo, né, dessa linha cruzada, onde aí já vem caboclo, preto velho, culto de orixás, exus, né? Então, é uma. E os rituais híbridos, isso eu acho muito bacana. Os rituais híbridos, os rituais da linha cruzada são híbridos, combinando elementos do batuque e da umbanda. Então, os praticantes podem, por exemplo, realizar a matança de animais para os orixás e, em seguida, realizar uma mesa para receber os caboclos e preto velhos. Pelo menos, narra-se que tinha casas em Porto Alegre que fazia isso. Então, tem facilidade de aprendizagem e menor custo, porque a linha cruzada oferece maior flexibilidade e facilidade de aprendizado em comparação com o batuque puro,
Além disso, o custo de participação na linha cruzada é menor, pois os rituais não exigem necessariamente grandes sacrifícios de animais, né? Então é bem interessante, por exemplo, assim, né, um exemplo disso, um templo de linha cruzada pode realizar festa para os orixás com toques de tambores e sacrifício de animais, assim como sessões de semanais de umbanda com incorporação de caboclo e preto velho. Então, assim, dentro de uma casa se opera com as três linhas, umbanda, quimbanda, nação. O batuque, a umbanda e a linha cruzada, eles representam diferentes expressões de religiosidade afro-brasileira no Rio Grande do Sul. E o batuque puro se destaca pela ênfase na tradição africana Jejinagô. A umbanda pura pela influência do catolicismo popular e do espiritismo, né? E essa linha cruzada pela fusão dos elementos dessas duas religiões. Agora, vamos falar sério numa comparação reveladora. Batuque e o Xangô de Recife. O Batuque do Rio Grande do Sul e o Xangô de Recife, apesar da distância geográfica, compartilham notáveis semelhanças que apontam para uma possível relação histórica e cultural. As fontes fornecidas sugerem que o batuque, em sua forma mais pura, guarda grande fidelidade à herança africana original, particularmente da tradição Jejunagô, base estrutural também do Xangô de Recife. Então, assim, ó, raízes Jejunagô, tanto no batuque quanto no Xangô de Recife, se baseiam na cosmogonia e nos rituais da tradição Jejunagô, evidenciando uma ancestralidade comum. Essa herança se reflete na similaridade dos orixás cultuados, nos cânticos em Yorubá, nos toques de tambor, nas danças e na cosmovisão. Xangô do Recife como berço. Bom, há indícios, como a fala do pai de santo Érico de Ogum, que sugere que que o Rio Grande tenha recebido, o município de Rio Grande, tá? Tenha recebido influência direta do Xangô de Recife. A presença de escravos baianos e pernambucanos no Rio Grande do Sul durante o período de desenvolvimento do batuque reforça essa hipótese, indicando uma possível migração de práticas e conhecimentos do Xangô de Recife para o sul do país. Existe muita similaridade nos rituais, e muitas fontes mencionam a observação de pesquisadores como Rita Segato, que atestam a grande semelhança entre o batuque e o Xangô de Recife, e a comparação de trabalhos de autores que estudaram o Xangô, como Gonçalves Fernandes, Valdemar Valente e René Ribeiro, com a prática do batuque do Rio Grande do Sul, também revela essa similaridade. Então, essa proximidade com o Xangô e distanciamento do candomblé. A maior semelhança com o Xangô, o professor Norton enfatiza que o batuque apresenta mais semelhança com o Xangô do Recife do que com o candomblé da Bahia, indicando uma ligação mais forte com a tradição religiosa pernambucana. E essa proximidade pode ser explicada pela influência direta do Xangô na formação do batuque, como mencionado, né, pelo seu Valdemar de Xangô Camucá. Hipótese da fundadora. O autor lança uma hipótese de que a fundadora do batuque, veja bem, o professor Norton enfatiza a hipótese de que a fundadora do batuque no Rio Grande do Sul, possivelmente uma mulher africana, poderia ter sido uma praticante do Xangô de Recife. Essa hipótese, se comprovada, explicaria a notável similaridade entre as duas religiões, sugerindo uma transmissão direta de conhecimentos e práticas.
Preservação da herança africana. O batuque como resistência cultural, assim como o Xangô, se configura como um espaço de resistência, preservando a herança africana em um contexto de forte pressão social e cultural. Então, o sincretismo com elementos católicos, presente em ambas as religiões, é vista como uma estratégia de adaptação e de sobrevivência, como todos nós sabemos, né? Então, esta relação entre o batuque e o Xangô do Recife é um tema que demanda aprofundamento em pesquisas futuras, e as fontes analisadas fornecem indícios importantes que apontam para uma possível influência direta do Xangô na formação do batuque, evidenciada nas similaridades rituais, na cosmovisão e na ancestralidade Jejinagô. Então, a investigação da história da escravidão do Rio Grande do Sul, da migração de escravos de outras regiões do Brasil e da trajetória das primeiras casas de batuque pode lançar luz sobre essa rica e complexa relação. Então, é mais fácil o batuque ter similaridade com o Xangô do Recife do que com Candomblé na Bahia. Existe, assim, estágios de iniciação no batuque, né? Que é um processo gradual e complexo que pode se estender por toda a vida do indivíduo, se quiser, porque isso vai depender da vontade da pessoa, do praticante, né? Ele tem uma aprendizagem progressiva, ele vai aprender a ter contato com o sagrado, ele vai ter essa constante renovação, né? E as etapas dessa iniciação de menores, assim, tipo como a lavagem de cabeça e de contas, pode ser realizada em qualquer momento da vida e não exige grande investimento financeiro. Iniciações maiores, né? Como o bori e o aprontamento são mais complexos, exigem mais sacrifício de animais e um período de recolhimento na casa de culto, né? Esse já é um pouquinho mais complicado, né? Tem os principais ritos de passagem, lavagem de cabeça e das contas, bori ou borido, não sei como é que chama, aprontamento, os axés, né? E esses compromissos e essas responsabilidades que a pessoa tem que ter, que é o vínculo indissolúvel, né? O poder místico e proteção, porque em troca do compromisso e das oferendas, o orixá oferece proteção espiritual e auxilia o iniciado em sua vida. Então, essa iniciação é vista como um processo de empoderamento espiritual, que confere ao iniciado força, proteção e capacidade de lidar com os desafios da vida. Essa adaptação à sociedade contemporânea, essa flexibilidade do ritual, essa preservação da essência. Então, a iniciação do batuque é um processo complexo e multifacetado que marca a entrada do indivíduo na comunidade do batuque, né? E o conecta ao mundo espiritual. É uma jornada de aprendizado, de compromisso, de transformação, que exige dedicação, respeito e compreensão da cosmovisão e dos princípios da religião, né? O Batuque do Rio Grande do Sul, essa é uma obra monumental de pesquisa e de dedicação. Que isso nós vamos conversar no próximo vídeo. Forte abraço.